Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nesse momento que você está vendo esse vídeo, quero deixar aqui para você uma meditação na palavra de Deus, que se encontra no livro de Amós, um dos profetas menores do Velho Testamento, capítulo 8, versículo de número 11, está dizendo assim: Eis que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Queridos e amados irmãos, esse texto é muito forte. O livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, fala sobre a ira do Senhor, sobre o fogo do Senhor, sobre o juízo do Senhor. Nós vemos que no capítulo 24 de Mateus, versículo de número 35, o Senhor Jesus está dizendo que o céu e a terra passa, ou passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não há de passar. Isaías 55:11, Deus está dizendo: a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. No livro de Números 23:19 está dizendo que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No livro de Deuteronômio 29:29 está dizendo que as coisas encobertas é para Deus, mas as reveladas é para nós. Mas a mesma Bíblia diz também no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não tiver ou não tiverem de acordo. E no mesmo livro, capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. E nós vemos aqui dentro desse texto de Amós capítulo 8, versículo 11, que está chegando o grande dia, meus amados irmãos. O grande dia do Senhor está chegando. O capítulo 1 de Romanos, verso 18, diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens, que mudaram a verdade de Deus pela mentira dos homens. E ao invés de adorarem a Deus, estão adorando a aves, quadrúpedes e répteis. Tendo conhecimento de Deus, não o adoram como Deus, não exaltam como Deus, mas antes se desvaneceram nos seus próprios corações, sendo insensatos e tornaram-se loucos. A Bíblia diz em Isaías 55:6 que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocar enquanto Ele está perto. Mas a porta da graça, meus amados irmãos, ela está fechando. A porta da graça, ela está fechando. O Senhor Jesus, Ele manda te dizer o que está no Evangelho, ou seja, no livro de Gênesis, capítulo 19 e 17. Quando o Senhor Deus apertou com Ló e ele disse: escapa-te por tua vida, escapa-te por tua alma. Quando eu estava dizendo o Evangelho, Mateus capítulo de número 7, versículo 13, quando o próprio Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não vai conseguir. Entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva para a vida, e são poucos que entram por essa porta. Mais larga e espaçoso é a porta que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Você vê que quando você convida alguém para ir no culto, ouvir a palavra de Deus, tem tantas desculpas, né? Mas quando a pessoa recebe um convite para ir numa festa carnal, num bacanal, ele vai e ainda leva a família ou os amigos, né? Por quê? Porque a porta estreita, não são todos que vai entrar por ela. Você pode ver que o Senhor Jesus, no capítulo 13 de Mateus, versículo 47, ele diz assim, que o reino de Deus, o reino dos céus, será semelhante a uma rede lançada ao mar, e apanha toda a quantidade de peixe. Os bons são colocados nos cestos, os ruins são lançados fora. Assim também será na consumação do século. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ou rijo de trombeta, e vai separar o joio do trigo. O joio será queimado no fogo, a palha será queimada, mas o trigo será colocado nos cestos. Os bons serão colocados à direita e os maus serão colocados à esquerda.
No livro dos Salmos, capítulo 9, 17, está dizendo que o inferno, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações ou gentes que se esquecem de Deus. Então por isso que nós temos que voltar para a palavra, irmãos. Aqui em Amós 8:11, Deus está nos dando advertência através do seu profeta. Eis que vem dias, diz o Senhor, não é diz o homem, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, assim como o nosso corpo ele sente sede, nós sentimos fome, sentimos cansaço, muitas vezes estamos estressados, cansados. A nossa alma também precisa ser alimentada. E esse alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Aquele que nós mais alimentamos será mais forte na nossa vida. Se você alimentar a tua carne vai te levar para a morte, o pecado. Mas se você alimentar o teu espírito, você vai viver. Porque a Bíblia diz no livro de Gálatas que os que pendem para a carne pendem para a morte, mas os que estão no espírito, eles vão para a vida. Foi o que o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, vigia e ora, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então que nesse momento, ó, você que está vendo esse vídeo, não sei o horário que você vai estar vendo ou assistindo, quero dizer para você que está afastado: volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo, porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo trabalhando, um será levado, outro será deixado. Dois estarão na mesma cama, um será levado, outro será deixado. Dois estarão moendo no moinho, um será levado, outro será deixado. Então devemos estar apercebidos. No Evangelho de Lucas 21:34 está dizendo: vede que o vosso coração não se sobrecarregue das orgias, das glutonarias, das bebedices, das coisas, das preocupações desse mundo. E aquele dia venha sobre o improviso, como um laço sobre a vossa vida. Então nós devemos estar ligados, irmãos, no Senhor Jesus, porque a Ele seja toda a honra e a Ele seja toda a glória. Então quero dizer para você: volte o mais rápido possível, entregando a tua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça um compromisso com Ele, porque você pode ter certeza que o que está escrito em Lucas 19:10 pode se cumprir na tua vida e na tua família. O que está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Atos 16:31 está dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não fique esperando pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pelo teu patrão, pelo teu funcionário. Não, a salvação é individual. Eu não posso salvar você, nem você pode me salvar. Eu posso levar você até a porta da graça, a porta do céu, mas eu não posso passar você lá para dentro. Aí é algo individual entre você e Deus, certo? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Desperta, tu que dormes, desperta, busca a presença do Senhor, e o Senhor vai se revelar à tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.